Meu nome é Rodrigo Tavares Silva, médico cardiologista da Unidade Clínica de Estimulação Cardíaca Artificial do Instituto do Coração. Nessa meia hora nós vamos falar sobre, o tema central será morte súbita. E para discorrer sobre esse assunto, tem ao meu lado o professor Dr. Martino Martinelli Filho, livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Unidade de Estimulação Cardíaca Artificial do Instituto do Coração. Prazer estar aqui mais uma vez, ao lado da minha amiga Marides, que sempre nos prestigia, quem a cardiologia deve muito. O tema central é morte súbita e, de acordo com o roteiro, abordando 3 tópicos principais: morte súbita em atleta, pacientes com disfunção ventricular e cardiomiopatia isquêmica e, por fim, o papel da amiodarona ou beta-bloqueador na prevenção secundária. Diante da morte súbita em atletas, que está tão comum nos dias atuais, como a gente pode identificar esses pacientes que têm maior risco de morte súbita e quais são as principais causas de morte súbita nos atletas? Muito bom. Começando pela segunda parte. Os atletas que morrem, invariavelmente, têm doença cardíaca. Dependendo da população estudada ou dependendo do local, vai predominar como notificação uma ou outra. Mas seguramente, a patologia mais associada é a cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? Porque nós estamos falando de pacientes com menos de 35 anos de idade. Há uma barreira que define as causas. Quando nós falamos em mais de 35 anos, começam então as causas adquiridas, dentre elas a doença arterial coronariana. Infelizmente, nós não temos atleta com mais de 35, está tudo aí a molecada, 19, 20 anos. Então, você pega um indivíduo de defesa, corre 7, 8 quilômetros. Imagina só que preparo físico tem que ter um indivíduo desse. Esse indivíduo tem, via de regra, um coração muito seguro, um coração muito estável, um coração muito adaptado. Quando as coisas acontecem, Rodrigo, você pode dizer que uma patologia está por trás disso. E o diferencial frequentemente a maneira como ela se desempenha, ela ocorre. Você pode notar que tudo isso que a gente viu na televisão, essas situações dramáticas, são situações em que o indivíduo tem um mal súbito não durante o exercício, como sempre nós pensamos. As coisas foram mudando. Se você pegar então a patologia mais incidente, cardiomiopatia hipertrófica, e você for verificar os mecanismos que poderiam levar à morte súbita, você vai dizer, bom, durante a atividade adrenérgica tudo vai acontecer, durante o esforço tudo vai acontecer. E na verdade não é isso. Você olha, esses casos dramáticos que apareceram na televisão, invariavelmente é o indivíduo que está batendo um lateral no futebol, ou é o indivíduo que vai cobrar o escanteio, o indivíduo que vai atrás da bola, ou seja, pós-esforço. Esse mecanismo pós-esforço também já está bem individualizado. Quer dizer, o indivíduo pós-esforço tem condições, criam-se triggers deflagradores que fazem com que ele fique mais vulnerável durante o exercício extenuante. É aí que as coisas acontecem. Então, esse aí é para o lado da presença da doença. Vocês vão ver a citação da literatura do pessoal da Itália. Vocês vão ver uma discrepância muito grande com isso, com relação a isso que eu disse da hipertrofia, cardiomiopatia hipertrófica. Vai se dizer que a displasia ritmogênica do ventrículo direito é mais incidente. Isso porque o maior estudioso disso na Europa, que é o Dr. Corrado, já esteve entre nós, estará de novo entre nós. O Dr. Corrado é um estudioso da displasia ritmogênica, faz parte do Comitê Olímpico Italiano, onde existe a maior organização para se proteger atletas. É um passaporte criado pelo Comitê Italiano, liderado por ele, em que todo mundo tem que fazer avaliação. Como nessa região do Vêneto, do norte da Itália, onde ele vive, onde ele estuda, a incidência de displasia ritmogênica é muito grande, então vocês vão encontrar na literatura as publicações dele falando a favor de displasia ritmogênica. Alguns acabam dizendo que na Europa é mais incidente do que no resto do mundo. Não é verdade, é simplesmente porque trata-se de um aspecto populacional. Um simples eletrocardiograma é o divisor de água. O eletrocardiograma é que tem que fazer com que a gente inicie a investigação. É errado você, e isso acontece muito no consultório,
por solicitação dos pais, por solicitação da própria pessoa por telefone, você já faz um screening pré-avaliação. Está errado, você deve sim fazer um exame clínico e deve fazer um eletrocardiograma. Se o eletro for normal, o exame clínico for normal, você fica tranquilo, dependente da idade, para por aí. Não há necessidade de você fazer investigações mais profundas no jovem. Eu estou falando no jovem atleta, antes dos 35 anos de idade. Evidentemente, se você, na anamnese, na história, você vir que é muito comum um erro de treinamento, um overtraining, que é uma causa muito comum, o uso de drogas ilícitas e anabolizantes que têm sido usados, ou mesmo energéticos se usam em doses muito exageradas, é evidente que a partir daí você se aprofunda e aí a sequência que você já conhece, a ecocardiografia, a ergospirometria. Hoje a ergospirometria ela está ocupando o lugar para esses pacientes do teste convencional, porque ela, à medida que ela te estratifica, ao mesmo tempo ela te dá condições de programar mudanças da estratégia de estudo. Então, objetivamente, um eletroexame clínico vai resolver 95% das pessoas que te procuram. Mas legalmente, assim, o médico está coberto se ocorrer alguma intercorrência com esse paciente que o eletroexame clínico estava normal? Como seria feito isso? Não, tranquilo, você documentando, você está sossegada. Nenhum protocolo exige que você se aprofunde. Eu tô entendendo onde você quer chegar, que nós estamos, para nos proteger, nós devemos ter o maior número de documentos para que as coisas não aconteçam, mas não, isso não cabe aqui. A clínica é soberana e você não pode esquecer que você tem que sempre fazer, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública, você tem que se preocupar com o custo-efetividade. Não adianta você ficar pedindo exame um monte para se proteger sem nenhuma finalidade. Você pode sim está sendo condenada pelo erário público, por quem quer que seja, que você está fazendo uma política errada de saúde. Faz parte da política de saúde, seja na ANS, seja na iniciativa privada, seja no setor público exclusivo, você se preocupar com o direcionamento do seu screening. Senão você vai fazer para muitos e vai prejudicar outros. Então você aí vai estar... Aí que você pode ser criticado. A gente vem aqui, a gente vê muita coisa de imagem, a gente vem aqui e vê sofisticação, né? Eu faço parte, nós fazemos parte de um grupo que é rotina fazer ressonância magnética. Então, quando a gente raciocina com isso e sobre isso, todo mundo que está aí, conhece muita clínica, se formou com a gente, vai para aquele eterno chavão. Mas isso eu não posso fazer. É verdade, você tem que fazer primariamente a medicina, o screening, a avaliação básica. Eu acho que é importante dizer para vocês o seguinte, olha, dessas patologias do atleta, para a gente pontuar, essa doença, cardiomiopatia hipertrófica, é uma manifestação que muitas vezes se confunde com a própria cardiopatia do atleta. Existe um coração do atleta, que é uma adaptação. É uma adaptação, é uma hipertrofia miocárdica seguida de um aumento do ventrículo, um eletrocardiograma que frequentemente imita isquemia. Isso é da própria cardiopatia do atleta. Agora, como é que eu vou saber se é cardiopatia do atleta ou se está numa zona cinzenta ou está mais para frente? Então aí começa a coisa, o eletro deu alterado, eu vou para o ecocardiograma, eu vejo que a hipertrofia além da esperada, é uma hipertrofia que tem relação septo-parede acima de 1,3, 1,2, está numa zona cinzenta, a cavidade está dilatada, opa, aí eu tenho pouca adaptação, eu tenho muita doença, eu estou diante de um caso de maior risco. Então, existe uma cardiopatia do atleta que não deve fazer vocês assustarem. É um eletro que pode ter alteração isquêmica em toda a parede lateral, então tem invertido, é bradicardia, é BAV de primeiro grau, acompanha BAV de segundo grau do tipo 1, é muito comum no atleta, não significa doença, é vagotonismo, é muito treino que faz com que haja uma relação atrioventricular alterada. Como é que eu provo que é uma cardiopatia adaptativa, que é um remodelamento? Eu faço um teste de esforço, tudo se normaliza em termos de intervalo AV, o bloqueio desaparece. E eu vou para o eco e eu vejo que a hipertrofia é mínima, tá certo? Aí sim eu sou obrigado a ter esses três elementos desse triângulo. Eu tenho que ter o eletro de base, sempre antes o exame físico e a anamnese, a gente já falou sobre isso.
Eu vou para o eco, o teste de esforço, aí eu falo, é cardiopatia do atleta. Tem muita cardiopatia, muita arritmia no esforço, é uma zona cinzenta ou é doença? E não é tão rara a doença, porque, veja, cardiopatia hipertrófica, a gente faz pouco diagnóstico, mas ela tem 1 para 500. Se você fosse analisar ontem na plateia do jogo de ontem, se tivesse 50 mil pessoas, quanto dá isso? Tem umas 100 pessoas, pelo menos, com cardiopatia hipertrófica. Então tinha 100 pessoas ontem na plateia, lá com cardiopatia hipertrófica. Se fosse um pouco mais fanático, assim como eu pelo meu Palmeiras, eu era capaz de passar mal na plateia. Aí ninguém vai dar bola para mim, porque só dá bola para os 22 que estão lá, né? O risco é maior do lado de fora do que dentro dos próprios jogadores. Não, é isso daí em Copa do Mundo, na Copa do Mundo da Alemanha, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, teve trabalho que foi publicado no New England, Jack, muito interessante, mostrando coisas que a gente não vê, lógico, a gente está focado lá, de gente que morre torcendo pelo seu país. Ali você vai ver, invariavelmente, tem essa doença, tem a doença de base. Estou falando do jovem. É claro que vai ter uma proporção muito maior do que essa, do coronariano, do pós-infartado, que está lá com idade na plateia, tomando ou não tomando remédio, tomando ou não tomando beta-bloqueador, e que fica emocionado com a perda de um gol, perda de um pênalti e morre também. Então, há uma relação muito forte entre Copa do Mundo, entre esporte, atividade e mortes na plateia, muito mais impactante do que aquelas que a gente vê que vai para o mundo inteiro, né? Disfunção ventricular em pacientes com cardiomiopatia isquêmica, como prevenir a morte súbita? É possível fazer prevenção primária no Brasil, Martino? Bom, é um problema que eu estava falando agora, é custo-efetividade, quer dizer, não tem como nós não fazermos. Nós estamos aqui num congresso que se assemelha a um congresso dos melhores do mundo. Nós estamos educando gente, nós temos que pensar hoje, pelo menos, com a cabeça de quem está aqui. Estamos discutindo os assuntos que no mundo inteiro são repercutidos, são publicados, e com essa história da internet nós participamos dele. Nós estamos iniciando um protocolo de prevenção primária, aproveito para anunciar, para a Marilis também, protocolo em Chagas. Nós somos centro coordenador de um protocolo em Chagas de prevenção primária. Quando é que a gente pensava em fazer isso? Nós vamos ter que recrutar 1.000 pacientes, pelo menos. Candidatos de vocês que existirem também serão bem-vindos. O centro coordenador vai ser o INCOR. Nós vamos fazer um estudo como se deve, um estudo de primeiro mundo, como nunca foi feito. É assim que nós temos que raciocinar. Então, quando você me pergunta, é possível sim. É exigência, nós temos que lutar por isso. Quem vem para um congresso como esse e presencia participações e a estrutura como essa, tem que pensar como se faz nos congressos internacionais. Então, a nossa cabeça tem que ser como o país de primeiro mundo mesmo. Então, estudos randomizados, de larga escala, já estão começando a ser feitos aqui. No caso de Chagas, nós vamos comparar desfibrilador com amiodarona para tentar escolher qual a melhor estratégia. Salvar gente que vai ter impacto de saúde pública. A minha justificativa técnica é essa. Eu vou fazer menos gente morrer, vou gastar menos se eu fizer prevenção. Claro que eu tenho que estratificar, não tem jeito. Eu não posso simplesmente falar, tem disfunção ventricular. Eu tenho que pegar um score e nós vamos usar o score, que é chamado score de Haas, você já deve ter lido, está publicado no New England. Acima de 11, 12 pontos, nós vamos estratificar. Mas, aproveitando a deixa aí para falar do isquêmico, esse aí daí, como a doença arterial coronariana é a principal causa de morte súbita, 90, 95, é nesse que nós temos que focar. A doença é mais prevalente, as causas são muito bem conhecidas, as campanhas de prevenção do infarto e suas consequências estão muito bem engrenadas. Então, nós temos que investir nessa população, sem dúvida nenhuma. E quem tem disfunção ventricular, ponto, é o que mais morre. Então, é fundamental, todos sabem, utilizar o quanto eu puder o beta-bloqueador. Esse é, sim, o divisor de águas na evolução, não só na evolução da longevidade desses pacientes, mas também na qualidade de vida, nas intercorrências e comorbidades. Então, considerando que o beta-bloqueador está absolutamente na nossa cabeça e está na prescrição dos nossos pacientes coronarianos, com as armas que nós temos para estratificar, basta ter uma disfunção ventricular, diferente do que a gente vai propor para o Chagas, basta ter disfunção ventricular e está muito bem adaptado, otimizado com relação ao beta-bloqueador, nós temos sim que nos preocupar com a prevenção da morte elétrica.
da morte arritmogênica. E por que essa estratégia difere só do beta-bloqueador? Porque a gente tem cicatriz. Vocês sabem que onde tem cicatriz, onde tem circuito arritmogênico, cicatriz com disfunção ventricular é muito grave, é arritmia muito grave, é arritmia que provoca hipotensão e degenera. Então imagina que você tem 2, 3 extracístoles, disfunção ventricular, está em atividade adrenérgica, está estressado e tem um monte de cicatriz. Tem tudo para fazer uma taquicardia ventricular que, dependendo das condições climáticas até, degenera e vira uma TVFV. Ou mesmo ela que vai provocar baixo débito. Então esse é o foco. O que a gente faz nesses pacientes? A gente tem 2 alternativas, exemplo do que eu falei do Chagas. Ou a gente usa a amiodarona, sempre tendo inicialmente o beta-bloqueador mais otimizado possível, ou a gente vai usar o desfibrilador. Todos os estudos mostram que a disfunção ventricular no chagásico não é um pré-requisito. Nós temos uma publicação no Journal of Cardiovascular Electrophysiology de 5 casos de pacientes sem disfunção ventricular, com eco normal, que receberam desfibrilador. Todos os 5 tiveram recorrência. Então veja como que a gente interpreta. Isso é a situação esdrúxula. A ponta, é a cauda da curva. Na verdade, a exemplo das outras cardiopatias, a disfunção ventricular é um fator de risco tão importante como a isquêmica e a dilatada. O que a gente sabe, a tua pergunta é boa nesse sentido, que não é preciso que tenha disfunção ventricular grave ou importante para que ele seja um candidato a receber o desfibrilador. Por quê? Porque ele tem muita fibrose, porque ele tem muito circuito, porque ele tem muita arritmia que degenera. Tem indivíduo que você olha, vê o eletro e você vê as características, você fala, é uma canalopatia, é um QT longo, é um QT curto, é uma doença dessas que evoluem com o coração estruturalmente normal. Então, para dar uma mensagem assim, diferente das outras situações, da dilatada e da isquêmica, no chagásico não é preciso que haja disfunção. Tanto é verdade, se você for olhar no score de RACE para poder escolher esse paciente, você vai conseguir uma pontuação de 12, 13, que dá mortalidade de 70% em 3 anos, sem ter alteração ecocardiográfica. As correntes estudiosas, elas postergam, elas menosprezam o uso alguns estudiosos, elas menosprezam o uso do beta-bloqueador no chagásico. E isso tem uma explicação. Muito chagásico tem desautonomia, você bloqueia esses mecanismos, e esses mecanismos bloqueados, ele interfere na tua terapêutica. E também tem uma explicação fisiopatológica muito clara. Como eu falei, tem cicatriz, o beta-bloqueador não vai atuar. Ele atua muito bem, homogeneizando as regiões, em termos de propriedades eletrofisiológicas, ele diminui os triggers principalmente. Então, no teu paciente se nós formos analisar o componente chagásico, o beta-bloqueador é dispensável em muitos casos e por isso se preconiza a amiodarona, porque até porque ela tem um efeito também de classe 3, um efeito beta-bloqueador. Evidentemente, então, como foi falado, dependendo da disfunção da presença de disfunção ventricular, você vai ficar mais confortável. Então, se você pegar chagásico com menos disfunção ventricular, que é o que acontece na maioria, você vai poder usar o beta-bloqueador do ponto de vista hemodinâmico. Eu acho que numa classe pequena de pacientes, dos seus pacientes, quando predominar a desautonomia, assim como no diabético, quando predominar o componente de hemodinâmico, então você vai usar menos beta-bloqueador. Não existe um consenso de qual. Tem estudos com sotalol, do grupo da Escola Paulista, tem estudos com carvedilol, tem estudos com os clássicos com atenolol, mas são séries de casos, não há um consenso a respeito de qual beta-bloqueador. Eu acho que você tem que olhar para o paciente como um coronariano e adaptar pela aceitação clínica hemodinâmica.
Não, eu concordo com o professor Martino disse. Eu acho que a questão principal aí é a questão da disfunção ventricular. E se estiver presente associado ao quadro coronariano, acho que a primeira opção seria beta-bloqueador, e entre eles carvedilol ou metoprolol, que é o que a gente tem demonstrado benefício, e a mildarona naqueles casos que não tolerarem a utilização do beta-bloqueador.